Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje de uma matéria chamada Química Tecnológica. Por quê? Porque assim no caminho eu vou estudando, que eu tenho a prova hoje. Bom, o que é Química Tecnológica na engenharia? É interessante o engenheiro nessa profissão ter uma noção básica da química, que vários elementos que usa o concreto, o próprio ferro, existem elementos que transformam suas características, o tempo, o oxigênio. Então, é muito bom o engenheiro saber basicamente o que se trata. Hoje nós vamos falar sobre química tecnológica, sobre KP, KC, pH, POH. Vamos falar sobre KC. O que é KC? É uma constante de concentração. Como é que eu calculo essa constante de concentração dentro do reagentes e produtos? Para calcular essa constante, eu pego o produto do produto dividido pelo reagentes, o produto dos reagentes. Sendo que é muito importante a gente saber que se o produto ou quociente tiver um coeficiente estequiométrico maior que 1, eu levo esse coeficiente à potência. Então ficaria produto elevado à potência do coeficiente estequiométrico e reagente elevado à potência dos coeficientes estequiométricos. Isso me dá o resultado, que é a constante de concentração. Já a constante de pressão, KP, não precisa elevar o expoente, é só o produto do produto dividido pelo produto dos reagentes. Então, é muito importante a gente saber essa parte aí. Se o professor perguntar isso na prova, a gente basicamente sabe responder por isso aí. Um detalhe: coeficiente de concentração, sólido e líquido não entra, somente os gasosos. Com esse detalhe aí, somente os elementos gasosos. E para os gases também, né? Aliás, para os gases. Agora, e sobre o pH e o pOH? O que é o pH? O pH nada mais é que o índice de acidez que existe numa base, né? Pode ser uma água, no sangue, no líquido. Então, isso determina o fator pH e pOH, o qual a tabela é de 0 a 14, sendo que se o resultado for de 0 a 6,99, é um pH ácido. Se o resultado for 7, é um pH neutro, está na metade. Se for de 7,1 a 14, é um pH básico, alcalino. Então, muito importante a gente saber desse detalhe aí. E saber calcular. Se o professor pergunta o pH, se calcula e pega a diferença de 14 menos o pH, você sabe o pOH. E mesma coisa inversa, se você for perguntado no pOH, você faz o cálculo e a diferença de 14 é o pH. Aí você define se é
ácida ou básico. Lembrando que a fórmula é menos log do valor que o pergunta nos dá. Eu tenho que fazer esse cálculo para saber o pH ou pOH. Eu tenho que fazer esse cálculo. Sendo que esses valores são fornecidos pelo professor. Agora, sobre equilíbrio químico. O que faz alterar um equilíbrio químico? Por exemplo, a temperatura altera o equilíbrio químico. Há um deslocamento. Se a temperatura for aplicada, aumentada nos reagentes, o produto vai querer equilibrar com o reagente, então se desloca para a direita o produto. E se for aumentada a temperatura no produto, o deslocamento é da direita para a esquerda. Então há um equilíbrio nesse sentido, né? Por exemplo, eu posso tirar produto também sem ser a temperatura. Se eu tiro alguma parte do reagente, vai ter que equilibrar no produto, então o sentido é para a direita. E mesma coisa, se eu tirar alguma coisa do produto, vai tentar equilibrar para o lado esquerdo, então a seta vai caminhar para o lado esquerdo. Então esse equilíbrio sempre vai existir. Então o equilíbrio químico é só quando os níveis permanecerem de leituras permanecerem iguais. Aí isso é formado constante de equilíbrio. Muito importante a gente saber disso. Bom, a reação inversa do equilíbrio é só pegar 1 dividido pelo Kc, sobre o resultado do Kc. Você vai saber o valor inverso da reação química, da equação química. É só pegar 1 sobre o Kc e dar o inverso. Isso é muito importante saber também. Agora, questão de base é quando tem a hidroxilil OH ou somente o hidrogênio. Como é que você sabe se ele é forte ou fraco? É só comparar um valor de cada resultado numericamente, e o menor é sempre o valor menor. Quanto for maior crescendo os valores das bases, é maior, ela se torna mais forte, né? Então, atento nesse resultado aí. A respeito de algumas questões da prova que pode cair. É sobre a questão do acidez. Acidez é uma pergunta que pode ter que aconteça a acidez do café e o vinagre. Esses são os acidez. Porque se ele dá os valores, a gente dá para calcular também. Dá para calcular. Então, gente, você que pretende ser um profissional aí na área de engenharia, que fala às vezes, essa matéria não necessita. É claro, você não vai ser um químico. Mas a base, pelo menos você tem que conhecer, né? O que está acontecendo ali no ferro, por que ele enferruja, por que o concreto reage com a água, ao colocar o cimento. Então é muito importante a gente ter uma noção básica na engenharia a esse respeito. A química está presente no nosso dia a dia, né? Nossa vida está presente no nosso dia a dia. Então é muito importante a gente conhecer. Poxa, apressadinho. Então basicamente na parte de química tecnológica, e tem também as constantes dos ácidos, é a constante da base, né? Que é o mesmo processo. Você pega o produto dividido pelos reagentes.
E se tiver coeficiente de destacamento, você eleva a potência. Não esquecer desse detalhe. Não esquecer desse detalhe, eleva a potência. Agora na pressão não precisa nem levar a potência não. É só dividir diretamente. Baixar a pressão. Mas no ácido e nas bases, a gente precisa fazer esse processo. Outra coisa, quando há equilíbrio entre uma equação química, a velocidade de 1 tem que ser igual à velocidade do 2. O que é a velocidade de 1? É o coeficiente de concentração vezes os reagentes. E o V2, que é o produto, a velocidade do produto, é o coeficiente de concentração do produto vezes a multiplicação dos produtos. Isso é interessante saber também, para não haver confusão na hora de uma prova, assim você se confundir. Então, basicamente, a química tecnológica na engenharia, a gente observa que basicamente é dado isso, para você ter uma noção básica da química. Então vamos lá mais uma vez na faculdade, né? Tem mais uma prova. E dessa vez é 10, com certeza. Tá aqui do meu lado a minha esposa, fazendo essa presença maravilhosa, me dando uma força aí em todos os momentos da minha vida, né? E valorize a sua esposa. Se você tiver, valorize ela, porque ela é tua parceira e pode te dar o maior apoio. Essa é a mensagem que eu quero te passar hoje. Que vai em frente, não desanime não. As barreiras podem vir, mas você é vitorioso. Nós somos vitoriosos. Obrigado. Certo? Uma apressadinha aí na sua frente. Amor, tá cheio de gente aí.